Mais Brasília, o senador Fabiano Contarato, do PT, é eleito para presidir a CPI do crime organizado. O repórter Lucas Martins, chegando com todos os detalhes, essa escolha trouxe uma espécie de alívio ao Palácio do Planalto. É isso, Lucas? Boa noite para você. Olá, Thiago. Muito boa noite para você, para todos que estão na nossa companhia. Pois é, vitória para o governo aí, isso porque o presidente Lula já estava articulando aí com os ministros palacianos e também com o Congresso Nacional para que essa relatoria fosse aí da base governista, diferentemente do que aconteceu com, por exemplo, a CPMI do INSS, que o governo, digamos assim, levou uma rasteira, né, Thiago? O que acontece? Essa CPI foi instalada hoje aqui no Senado Federal e seguirá aí o rito da presidência de Fabiano Contarato, que ele é ex-delegado da Polícia Civil, e Hamilton Mourão como vice-presidente, e a relatoria ficará por conta de Alessandro Vieira, ele que inclusive é o autor do requerimento do pedido dessa CPMI. Ao todo serão 11 titulares com 7 suplentes, todos eles senadores, isso porque a CPI tramitará apenas aqui no Senado Federal, e depois dessas articulações entre os parlamentares para decidir aí, de acordo com a votação, quem seria o presidente, o vice-presidente e o relator dessa CPI, foram apresentados os planos de trabalho, isso porque já teve aí muitas movimentações, inclusive requerimentos de convocação, de convites, na verdade, para algumas autoridades virem aqui no Senado Federal explicar aí como que segue essas investigações em alguns órgãos federais em relação à atuação das facções criminosas. Entre eles, Alessandro Vieira já convidou, né? Já votou aí o pedido de convite de Ricardo Lewandowski, José Múcio, Andrei Rodrigues, Fernando Correia e também governadores, além de secretários de Segurança Pública. Entre os governadores estão os nomes de Cláudio Castro e também Tarcísio de Freitas. Então, os trabalhos já deram play, digamos assim, né, Tiago, aqui no Senado Federal para as investigações em relação em relação ao crime organizado no Brasil. Então, as articulações já começaram a acontecer aqui, os trabalhos no Senado Federal em relação a essa CPI. É isso, a gente vai continuar acompanhando, claro, os desdobramentos, essa CPI que está sendo instalada. Lucas Martins até daqui a pouquinho, vou chamar os nossos comentaristas, e daqui a pouquinho também, às 9h30, a gente conversa com o senador Alessandro Vieira para falar sobre o que ele espera dessa CPI que começa nesse mês de novembro, não é, Vilela? Agora, é aquela história, a CPI começa, mas a gente não sabe como que a comissão termina, de que forma essa CPI pode ajudar a esse momento do Brasil, Vilela. Olha, Thiago, eu sou extremamente cético com relação a esse tema. Eu vejo que a possibilidade de que essa CPI, ela de fato prospere, de fato venha a trazer elementos importantes ao combate ao crime, ela é praticamente nula. Eu não acredito nessa possibilidade, por 2 motivos. Primeiro, que nos últimos anos se percebe que esse formato das CPIs, ele está bastante desgastado, todo mundo já sabe as formas de acabar limitando as atuações do adversário no âmbito das CPIs, ela acaba não conseguindo evoluir, e a preponderância que elas tiveram em outros tempos, nos anos 90, no início, na primeira década dos anos 2000, acabou indo pelo ralo à medida que outros atores, outros cenários acabaram se destacando com mais presença na vida política. O segundo ponto que eu vejo é o interesse, a necessidade dos parlamentares de holofote nesse período, especialmente com relação a esse tipo de tema. Então, juntando esses 2 elementos, eu sou muito cético. Eu vejo que vai ter muito bafafá, muito discurso inflamado, muito corte para as redes sociais, mas do ponto de vista objetivo, nada vai avançar. Ô Kobayashi, em relação à composição dessa CPI, um integrante do governo, né, ligado ao governo, um governista, o senador Fabiano Contarato, para presidir a CPI, e um relator que tem uma certa neutralidade, não tem um lado específico. Ele é do MDB, mas de qualquer forma, nesse caso, ele tem uma relação com a área da justiça e ele vai tentar fazer um trabalho isento do ponto de vista
sendo relator. De que forma para o governo saiu barato que o comandante da CPI não fosse alguém ligado ao campo adversário? Olha, Thiago, eu não consigo conceber como alguém que era contra a CPI se torna presidente da CPI. Porque essa CPI ela foi instalada a partir de 31 assinaturas. Claro, a assinatura do que se tornou o relator, mas com a subscrição de outros 30 parlamentares no Senado Federal. Nenhuma das 31 assinaturas de parlamentares do PT. Não teve nenhum senador do PT que quis a instalação da CPI do crime organizado. E como é que algum deles se torna o presidente? Não está claro de que ele vai trabalhar ali de uma maneira a atrapalhar, a colocar obstáculos com os requerimentos, com os pedidos e com o que pretendiam aqueles 31 senadores que pediram a instalação da CPI. Para o governo, está saindo muito bem, até como uma maneira, a própria reportagem trouxe isso, até como uma maneira de dar o troco no que aconteceu na CPMI do INSS, que ali de última hora a oposição conseguiu cargos de maior relevância. Então agora, certamente, gato escaldado tem medo de água, né? Já se precaveram, estavam vacinados e já se adiantaram para articular uma composição aí de presidência que pudesse atender aos interesses do governo nesse momento, já que segurança pública até este momento tem colado melhor do ponto de vista eleitoral, político, para os parlamentares da oposição. Pois é, conseguiram, né, aprovar requerimentos para convocação de ministros, como o Ricardo Lewandowski, até o ministro da Defesa José Múcio, e governadores também, Vilela. Pois é o sentido, é o interesse bastante objetivo de obtenção de likes, obtenção de rodapés, de notas na imprensa, obtenção de manchetes, elementos que possam dar destaque com relação a essa pauta, a esse discurso, a esse fla-flu político e que vai pegar ainda mais fogo conforme vai se aproximando o processo eleitoral. Eu vejo que do ponto de vista objetivo, qual é realmente o interesse de uma CPI? É fazer uma análise investigativa sobre um fato específico, sobre um ponto específico que esteja sendo realizado? Até essa individualização não está clara no pedido dessa CPI. Eu vejo, portanto, o interesse, naturalmente, da oposição em desgastar o governo, do governo em desgastar a oposição, e ambos acabarem jogando para as suas torcidas, fortalecendo seus times, pensando no período eleitoral de 2026.